Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do YouTube, do Coisas de Cideres. Boa tarde, pessoal aqui do Grupo Sobrapa. É um prazer, mais uma vez, eu e o senhor, o professor Siqueira, né? Eu falo senhor pelo respeito, porque ele é um professor universitário de literatura brasileira, ele também é professor universitário de letras e tem várias outras formações acadêmicas e pós-graduações, e é um psicanalista extremamente experiente, que está hoje conosco, mais uma vez aqui, participando no Grupo Sobrapa. Então, pessoal, hoje o assunto que nós vamos abordar com vocês é o luto. O luto como trabalho psíquico. Eu até vou falar para vocês que eu lavei os cabelos, que eu tomei um banho para começar aqui essa nossa fala com relação ao luto. Por quê? Porque é isso que o luto é. O luto é uma lavagem, uma lavada de alma. Quando você vai jogar para fora muito choro, muita dor, muita lágrima, que não dá nem para falar o quanto é. Por quê? Porque você depositou durante sua vida muita energia psíquica, muita libido em alguém. E agora essa pessoa não existe mais. Essa pessoa, ela não está mais viva. Essa pessoa, ela não existe mais. Ela não está mais na sua presença. E isso faz com que o nosso ego, o nosso psique, o id, o ego, o superego, que é a nossa racionalidade, tudo fique afetado, afeta essas estruturas, tanto o it, que é a pulsão do prazer, fica afetado, porque quando a pessoa tem uma dor muito forte, ela pode ir para o it para diminuir essa dor. A nossa racionalidade fica afetada, porque nós não conseguimos pensar direito, e também o nosso ego, que é o mediador entre o id e o ego, e o superego, que é a nossa racionalidade, é a voz de autoridade dos pais, de pessoas na nossa mente, também fica afetado. Não conseguimos pensar racionalmente, porque estamos tão entristecidos, nós estamos desaguando tanto, chorando tanto essa perda, que nós não conseguimos pensar de forma racional. Inclusive, é isso que acontece em todos os tipos de luto, do mais extenso, como esse na morte, até mesmo uma perda menor, simbólica para nós. Tudo isso significa luto. Em Luto e Melancolia, Freud, ele nos deixa claro que o luto, ele não é algo a ser logo elaborado, não é. O luto, por quê? Porque quando nós amamos alguém profundamente, de maneira intensa, quando nós colocamos a nossa libido, a nossa energia de vida em alguém, de uma maneira bem grande, como, por exemplo, em um filho. Imagina o amor que uma mãe tem em um filho, que ela gerou, que ela viu nascer, que ela viu crescer e que, de repente, não existe mais. Como é a dor intensa dessa mãe, o quanto isso se derrama, quanto isso não tem nomeação. E essa é uma das dores do luto pior que pode existir, porque, na verdade, o luto de um filho é algo que normalmente não será totalmente eliminado ao longo de toda uma vida. Mas quando amamos uma outra pessoa e damos a ela o nosso amor, a nossa libido, um ser amado, seja um amigo, seja um relacionamento amoroso, alguém tem, colocamos a nossa confiança com relação à amizade, quando esse objeto amado nos retorna esse amor em forma de carinho, atenção,
nós estaremos readquirindo a nossa autoestima, o nosso investimento libidinal. No entanto, se de repente esse amor deixa de ser correspondido, isso causa sofrimento, do menor ao maior grau, depende muito da intensidade do amor que se coloca ali, e mesmo da estrutura de cada um. Então, pessoal, quando há a perda desse amor, ou a perda desse objeto amado, pode ser uma pessoa, um lugar de pertencimento, uma relação amorosa. Isso vai causar um processo de luto interno muito grande. E para entender bem o luto, pode acontecer lutos por vários motivos. Como nós já dissemos, pode ser a perda de alguém que nós amamos, essa pessoa morre, não vai voltar, não está mais ali. É algo sem precedentes, pois se acontece de perdermos um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, o investimento é uma parte enorme da nossa libido. É onde nós colocamos toda a força de vida, toda a energia, não toda, mas uma boa parte, porque é uma pessoa muito amada por nós. E nós colocamos ali o nosso objetivo, nosso mundo, e isso pode ser algo totalmente difícil. E quando existe o caso de um divórcio, uma separação por divórcio, um dos cônjuges não ama mais, um dos cônjuges não quer mais, não está mais dando certo, e vai haver uma separação, mesmo que haja amor. Então, era alguém em quem idealizamos uma família, um futuro, uma construção junto, ou alguém com quem se construiu uma vida, já tem uma vida ali de 20, 30, 40 anos, houve uma construção de vida. E houveram ali, ao longo da vida, expectativas de se doar e receber amor, receber validação, se sentir seguro, sentir que nos importamos com o outro e que o outro também se importa conosco. Então, esse também é um luto muito difícil de se concluir. Vai ter que haver ajuda psicanalítica, muita conversa e muito investimento vagaroso do analista para ajudar aquela pessoa a compreender o rompimento desse vínculo e conseguir seguir. E no caso de participarmos, por exemplo, de grupos, como, por exemplo, uma criança, que ela se muda de um lugar para outro, deixando os amigos da escola, onde ela interagia, ou os coleguinhas do bairro, os parentes, os priminhos, pessoas que faziam sentido, os tios, os avós, pessoas com quem ela interagia, e de repente esses pais se mudam, a criança muda com eles, é lógico, né? Os filhos acompanham os pais, ou mesmo a separação do pai e da mãe. E essas crianças, era onde elas colocavam ali a sua libido, elas se sentiam amadas e amavam. Era onde a criança colocava sua pulsão de vida. Então, pessoal, diante de uma mudança de cidade, de ambiente, às vezes pode ocorrer uma depressão por luto, a perda de pessoas, objetos amados. E existem ainda outras situações. Nós temos várias situações, como, por exemplo, um homem que começa a trabalhar aos 30 anos em uma determinada empresa. Ele espera trabalhar ali naquela empresa até se aposentar, mas quando ele chega ali por volta de seus 50 e poucos anos,
dependendo do tipo de trabalho que ele faz, ou se a empresa faliu, ele perde esse emprego. Em algumas empresas, a força física diminui e esse homem já não está com todo o potencial que tinha antes, e o trabalho dele naquela empresa pode gerar acidentes. Então, quando ele chega ali na fase dos seus 50, 50 e pouco anos, não consegue mais fazer aquele tipo de trabalho, ele é demitido. Isso provavelmente pode lhe causar um luto, pois ele tinha colocado ali sua libido, sua pulsão de vida, esperava se aposentar naquela empresa, construiu vínculos ali, amizades significativas. E agora, já chegando à terceira idade e com a sua possibilidade de conseguir um novo emprego reduzido, fica difícil manter a autoestima e manter a libido, né? O desejo de vida, o que vai levar essa pessoa ao luto e à depressão. E para continuar falando, eu dei aqui alguns exemplos, né, de perda e dor, mostrando aqui, por exemplo, que de acordo com Sigmund Freud, o luto é uma resposta natural e necessária para restabelecer a saúde psíquica diante da perda. O luto é esse banho, é uma lavagem da alma, onde nós vamos chorar as nossas perdas. E assim eu passo para o meu querido amigo, professor José Aparecido de Siqueira. Muito bem, boa tarde a todos, boa tarde, Cideres. Vou dispensar a minha apresentação, porque já foi feita muito bem pela Cideres. E a Cideres colocou no começo um assunto interessante que me chamou a atenção, né? Falar sobre a racionalidade. Até que ponto a racionalidade interfere no luto, né? Interfere na nossa aceitação do luto. E eu acrescentaria mais alguma coisa sobre isso, né? Porque antes de falar do sofrimento psíquico, do luto, a racionalidade exerce uma função fundamental no psiquismo humano. É bom que digamos isso. Ela organiza, interpreta e dá sentido às experiências internas e externas. Porém, quando usada de forma excessiva ou rígida, também pode produzir sofrimento psíquico. Diversas correntes da psicologia e da psicanálise abordaram esse assunto de maneiras diferentes, né? E a racionalidade tem seu lado saudável e seu lado prejudicial. O lado saudável, né? O sujeito organiza os pensamentos, consegue avaliar as consequências, consegue controlar os seus impulsos, consegue planejar as ações, simbolizar emoções, diferenciar fantasia e realidade. Então, eu diria que para a psicanálise freudiana, a parte dessa função pertence ao ego, que media os impulsos do id, as exigências do superego e a realidade externa. Em termos simples, a racionalidade ajuda a pessoa a não agir apenas pelo desejo imediato. Então, quando a racionalidade se torna defesa psíquica, ela também pode funcionar como um mecanismo de defesa, né? Nós já falamos isso anteriormente, na primeira live, mas a pessoa passa a pensar demais para não sentir. E isso aparece em formas como intelectualização, racionalização, distanciamento afetivo, excesso de análise, necessidade compulsiva de controle. Por exemplo, uma pessoa perde alguém importante, já falando de perdas, mas fala apenas de questões burocráticas no funeral, evitando entrar em contato com a dor. É muito comum isso, nós percebemos no velório, as pessoas comentando acerca do que o defunto tinha, possuía, o que vai deixar, o que não vai deixar. E, por outro lado, o respeito ao cadáver, o respeito à pessoa que se foi,
Não há, não existe. É muito comum nós percebermos isso nas frequências aos funerais, né? Nesse caso, né, o pensamento serve para proteger o sujeito da angústia emocional. Quando tudo precisa ser explicado logicamente, o sujeito pode perder contato com as emoções profundas, espontaneidade, intuição, criatividade, simbolização afetiva. A vida fica excessivamente mentalizada. Algumas pessoas relatam sensação de vazio, dificuldade de sentir prazer, relações frias, excesso de descontrole, ansiedade constante. Na clínica, isso aparece muito em sujeitos obsessivos, que tentam controlar o imprevisível pela lógica, né? Na, na questão o Jung, por exemplo, o Jung ele considera a racionalidade como apenas uma das funções da consciência. Ele descreve 4 funções psíquicas principais: pensamento, sentimento, sensação e intuição. E Jung via o desenvolvimento humano saudável como uma integração dessas funções, não a supremacia absoluta da razão. Então, o que acontece, né? Falando de luto, para fazer uma ponte com isso que eu disse. Na psicanálise, o luto é um processo psíquico fundamental ligado à experiência de perda de um objeto amado, uma pessoa, uma relação, uma posição simbólica ou até uma idealização. O conceito foi elaborado por Freud, bem dito pela Sideres, no livro dele, Luto e Melancolia, no texto, né, de 1917, onde ele descreve como o sujeito elabora a ausência e reorganiza sua vida psíquica. O que é o luto, então? Né? Muito bem descrito pela Sideres, esse banho na alma, esse banho para você, né, se purificar, entre aspas, disso. O luto é a resposta emocional e psíquica diante de uma perda real. E envolve tristeza, é claro, envolve desinteresse temporário pelo mundo externo, envolve retraimento da energia psíquica, a libido. Lembranças constantes do objeto perdido, sempre nós trazemos à tona: puxa, eu perdi um amigo, a minha mãe se foi, eu ainda consigo enxergar as coisas em casa, eu me lembro da minha mãe, eu vejo um livro tal, puxa, é o livro que meu pai gostava. E, enfim, vem sempre a lembrança nossa, aquela pessoa ou aquele objeto perdido, né? Mas, ao contrário disso, né? Ao contrário da patologia, o luto é considerado um processo normal e necessário. Basta que saibamos lidar com ele, né? Como é que é o trabalho do luto? Freud chama de trabalho do luto o processo pelo qual o sujeito reconhece a perda. É difícil? É difícil. Não vou dizer para vocês que é fácil, mas reconhecer a perda é um dos trabalhos, né? Reviver a lembrança do objeto, enfrentar a dor da ausência, aos poucos retira o investimento afetivo daquele objeto. Isso é paulatino, né? Não é uma coisa da noite para o dia. E gradualmente reinveste essa energia em novos objetos, novas pessoas, novos projetos, novos vínculos. Então, esse processo não é imediato. Ele exige tempo e elaboração. Tem umas características principais disso aí, né? O sujeito sabe o que perdeu. A dor está ligada a algo real. A autoestima geralmente permanece preservada. A relação com a realidade é mantida, mesmo que dolorosamente. Então, o luto e a realidade psíquica, para a psicanálise, não envolve apenas a perda externa, mas também a perda de uma representação interna. Ou seja, não se perde apenas a pessoa real, mas também a imagem, o significado e o lugar psíquico que ela ocupava. E, não querendo adiantar, mas já falando um pouco de melancolia, depois nós podemos até retomar esse assunto, o Freud faz uma distinção central entre luto e melancolia. Para o Freud,
O luto é uma perda consciente, elaborada, uma elaboração, uma superação gradual. A melancolia é a perda inconsciente, ou não elaborada. Há uma identificação com o objeto, uma autodepreciação. Por isso que o sujeito melancólico, ele fica triste, né? Ele fica acabrunhado, ele se fecha em si, né? No luto, o mundo parece empobrecido. Na melancolia, o próprio eu é que se empobrece. E aí eu devolvo a fala para a Cideres, depois a gente complementa um pouco mais, Cideres. Então, pessoal, o luto é uma reação normal da pessoa em situação de perda, de dor. O luto, de acordo com Freud, é uma resposta natural necessária para restabelecer a saúde psíquica diante da perda. O luto não é uma doença na qual um medicamento retira a dor. É uma situação em que é necessário que haja respeito pelo momento e a reconstrução vagarosa do eu da pessoa. Muitas vezes, essa pessoa irá se procrastinar, querer ficar quieta, não quer conversar, e nós precisamos ter respeito. Às vezes, apenas estar do lado ou segurar na mão já é uma forma de consolo. A dor do luto não se corta abruptamente como que com um facão. Não se bate como uma pedra e acaba com o luto. Não é assim. O luto é um corte profundo no psique da pessoa. Ele leva tempo para a reconstrução, para cicatrizar. E aí você pode se perguntar, então, o que eu posso fazer para ajudar nessa questão do luto? Para começar, você pode acolher, você pode caminhar junto, você pode ficar calado e falar quando for possível, de maneira respeitosa, vagarosa, sem passar do limite, e você pode principalmente ouvir a pessoa enlutada enquanto ela quiser falar alguma coisa, mas não forçá-la a falar ou tomar decisões em momentos que ela não está preparada para isso. Agora eu passo novamente a fala para o professor José Aparecido de Siqueira. O luto, né? O luto obsessivo, na estrutura, por exemplo, clínica, a pessoa pode tentar controlar o luto pelo pensamento, mas ela analisa excessivamente os acontecimentos. Ela busca explicações infinitas. Ela revisita detalhes, tenta encontrar culpados, evita emoções intensas, às vezes surge culpa, né? Se eu tivesse feito diferente. Então, com relação ao trabalho do luto, né? Às vezes, ele é visto como um processo saudável. Por quê? Por que o luto é saudável? Parece até uma heresia eu dizer assim, né? Como assim, professor? Né? O luto é saudável. Eu estou em sofrimento, tá? Mas permite a continuidade da vida psíquica. Reorganiza os investimentos afetivos. Impede a fixação patológica da perda. Quando o luto não se elabora, pode haver risco de depressão, melancolia, ou sintomas obsessivos e somatizações. O luto na psicanálise, é uma resposta natural à perda. É um processo de elaboração psíquica, né? É uma transformação do vínculo com o objeto perdido. E a Cidéis trouxe muito bem, e essa questão
na clínica, né, o luto, ele não aparece, né? O luto, ele não aparece apenas como tristeza pela morte de alguém, mas como um processo psíquico de elaboração de qualquer perda significativa. Uma pessoa, uma relação, um ideal, uma fase da vida ou até uma identidade. A partir de Freud, especialmente nesse texto dele, do Luto e Melancolia, né, o luto é entendido como um trabalho psíquico de desligamento e reorganização libidinal. E como trabalhar o luto, então, na clínica, né? Como trabalhar o luto e o nosso objetivo clínico, psicanalítico, por exemplo, né? É ajudar o sujeito, ajudar o nosso paciente a reconhecer a perda, a simbolizar a ausência, a elaborar afetivamente o vínculo perdido, reinvestir gradualmente na vida. E o que costuma ser importante, permitir a fala da dor, né? Permitir que o paciente fala, se abra, né? Fala da dor que está sentindo. O paciente ele precisa recordar, precisa repetir memórias, precisa falar do vazio, precisa expressar saudade, raiva ou culpa. Aqui entra aquela ambivalência que nós já dissemos poucos. Professor Siqueira, uma paciente minha que Hum, já se separou há anos e ainda não conseguiu totalmente elaborar esse luto, ela me disse: hoje eu não choro mais por nada. Eu chorei tanto que hoje secaram todas as minhas lágrimas. olha só. Então, interessante isso daí, né? E eu choro, eu não choro mais de tristeza, mas eu choro, às vezes, até para me Talvez ela consolar chora por dentro, né? por A dentro. melancolia, a tristeza, a anedonia, quando a pessoa não consegue sair para fazer uma caminhada, isso está se procrastinando, tudo perdeu o desejo. Isso é o chorar, que não é mais através do banho de lágrimas, mas através do chorar por dentro, chorar na alma, através de uma melancolia, de uma anedonia, que é ou não quero fazer nada, não tenho nenhum desejo. É, anedonia, exatamente. Não ter prazer em fazer as coisas. Não quer mais sair de casa, não quer mais conversar, já começa a se afastar do laço social. É isso mesmo. E o analista, né, eu dizia que como deve ouvir o paciente, né, e deixá-lo falar, né, como o sujeito fala dessa perda, que lugar o objeto perdido ocupava na sua vida psíquica, quais fantasias, culpas ou idealizações estão envolvidas, se há dificuldade de aceitar a ausência, se o sofrimento está se transformando em depressão ou estagnação, essa estagnação que a Cideres falou, né, a anedonia, está parado, não quero fazer mais nada. O outro foi naturalmente, ou chegou o momento, né? Porque é difícil, reconhecidamente, é difícil lidar com a morte, claro que é, mas nós vivemos para morrer, né? A certeza na nossa vida é que nós vamos morrer, todos. Agora, me preparar para isso, ou perder alguém, como eu encaro isso? Como eu aceito isso? Como eu reflito sobre essa questão, né? E existe o luto normal e o luto complicado. O que é isso aí, né? O que é o luto bem elaborado, né? A dor diminui com o tempo. O sujeito retoma o investimento na vida. A lembrança permanece, mas não paralisa. E o luto complicado. O sujeito permanece fixado na perda. Existem pessoas, não vou negar isso, né? Que falam, puxa, eu não consigo esquecer fulano de tal, não consigo esquecer a minha mãe, né? Até sonho com ela. Ou seja, é, há uma idealização intensa desse ser perdido, né? A dificuldade de aceitar a realidade, isso pode virar somatização,
do indivíduo que fica, né? E para o Freud, novamente falando dele, o objeto é perdido e reconhecido como externo. Na melancolia, o objeto é introjetado e a agressividade retorna contra o próprio eu. Então, às vezes, o paciente chega para nós na clínica e diz assim: eu não valho nada, né? A culpa é toda minha, eu sou o problema. Ou seja, ela começa a somatizar essas questões, mas de coisas que independiam dela, né? E é importante, na perspectiva lacaniana, e com relação ao luto, que ele diz o seguinte, que é uma reorganização do desejo, que é a inscrição simbólica da ausência. O Lacan sempre trabalhando paralelamente ao Freud, né? E ele diz que o objeto perdido não é apenas substituído, mas seu lugar no desejo precisa ser reconstruído. Então, pessoal, é interessante que o luto, ele possui algumas fases, né? Conhecidas como, tem uma psicanalista famosa, Elizabeth Kubler-Ross, ela dizia que pacientes em situação terminal... Siqueira, o pessoal está pedindo para falar um pouquinho mais alto. Falar mais alto? Ótimo. É, Eu me afastei aqui. Então. E agora, melhorou? Melhorou? melhorou. Tá bom. Então, essa Kubler, ela descreve que alguns pacientes traziam para ela e que os parentes em situação de terminal, né? Ela usavam isso para compreender reações à perda em geral. Ou seja, importante essas fases, né? Porque elas não são lineares. Elas podem se misturar, voltar ou aparecer todas. Então, as fases do luto, elas permeiam esses momentos. Eu diria que há um momento de negação no luto, né? Por exemplo, a pessoa chega a dizer: isso não está acontecendo comigo, não é possível, né? O sujeito tem dificuldade de aceitar a realidade da perda. A Funciona como uma defesa pessoa, psíquica a inicial pessoa contra o também, choque. Siqueira, pode deixar um chinelo no lugar onde todos os dias, por exemplo, uma esposa deixa o chinelo no lugar onde todos os dias o marido procurava aquele chinelo para o banho. É uma forma de negação. Ele vai usar esse chinelo. Ele ainda Sim, está aqui. sim. Eu tenho uma pessoa conhecida, um amigo, que ele deixou a casa conforme estava na perda da esposa, né? As fotos todas na parede, é, roupas guardadas no guarda-roupa, lembranças, enfeites, vasos, várias coisas da esposa, né? Estão ali sem mexer, intactos. Essa é uma prova de que a pessoa não quer se desligar dessa perda, né? Não quer aceitar essa perda. Conforme eu disse, o luto, ele não é momentâneo, né? Ele é demorado. Há pessoas que levam 2 anos, 3 anos, já vivem uma vida normal, mas há outras que ficam remoendo aquela perda, né? Um E tio isso, meu deixou as panelinhas que a minha tia cuidava tão bem. Ela morava numa fazenda, tudo areadinho ali, em uma na prateleira, do jeitinho, a casa do jeitinho que eles fizeram. E depois a condição financeira melhorou com o tempo, e ele não quis melhorar a casa, porque ele disse: eu não fiz no tempo dela, agora eu não faço mais. então, dentro dessas fases que eu disse, né? Há uma questão em que aparece a depressão, né? A pessoa Sim, assume.
não há mais nada, né? Não há mais nada, não posso fazer mais nada. E surge uma tristeza Eu não profunda. sou mais nada, não tenho mais nada, eu perdi a mim mesmo. Perdi a mim mesmo, muito O bem que dito isso. é que eu não sei o que fazer, não é só a perda em si, é eu não sei o que fazer sem esse objeto de amor, onde eu colocava todo o meu amor, onde estava todos os meus projetos de vida, tudo, todos os meus sonhos. Depositava tudo isso naquela pessoa. Isso, Isso. exatamente. Então, surge uma tristeza profunda, um vazio, um retraimento, né? A realidade da perda se impõe de forma mais direta. É a fase mais próxima do que Freud escreve como início do trabalho de luto. É a vivência da dor da ausência. Vivência da dor da ausência. E tem a fase da aceitação, né? Sim, Aceitação. A vida continua de outra forma. Não significa estar bem ou esquecer. Significa reconhecer a perda como real e reorganizar a vida. O isso vínculo, vagarosamente, né, né, Siqueira? paulatinamente, vagarosamente, isso aí, dia após dia. O vínculo com o objeto se transforma em lembrança simbólica, não mais em presença viva. O sujeito precisa desinvestir libidinalmente o objeto perdido. E isso ocorre aos poucos. Você disse bem, Sideres, com idas e vindas. A dor é parte estruturante do processo. Lacan, para Lacan, o luto também envolve reorganização do desejo, inscrição simbólica da ausência e transformação do lugar que o objeto ocupava na estrutura psíquica. Ou seja, todas essas fases ajudam a compreender o luto como um processo humano de adaptação à perda. E o, uma coisa que eu gostaria de falar, Sideres, é assim, nesse texto seria bom que os colegas, quem não teve acesso, dessem uma olhadela nesse texto do Freud, Luto e Melancolia, que ele diz o seguinte, que o luto é a reação psíquica à perda de um objeto amado, né? E cujas características causam profunda tristeza, desinteresse pelo mundo externo, sensação de vazio, sofrimento intenso, mas esperado e temporário. Temporário. Então, esse texto do Freud, ele vai exatamente ratificar o que nós estamos falando aqui, expondo para vocês, né? Que tem um tempo normal para o luto e que se passa desse tempo, né, é preciso, por todo esse tempo, é necessário que haja compreensão, humanidade, companheirismo, mão no ombro, saber ouvir, não falar demais, não dar ideias, deixar que a pessoa possa vagarosamente ir tomando suas decisões para que depois ela não venha a se arrepender e entrar num luto ainda maior por ter tomado decisões em momento de vulnerabilidade. Não é momento de tomar decisões quando se está com a dor extrema. Não é momento de decidir a nada que seja algo de caráter jurídico, de caráter de divisão de alguma coisa, não é. É preciso esperar, dar tempo ao tempo, para depois se tomar decisões com relação a essas coisas, ou pode causar um luto ainda maior. Muito bem. E o luto, né, se não for bem trabalhado, se não for bem tratado psiquicamente, com terapias, com um reconhecimento, uma autoanálise ou coisa dessa natureza, ela tende à depressão, né? Tende à depressão. Que a depressão não é apenas tristeza intensa, mas um conjunto de alterações emocionais, cognitivas e corporais
que afetam profundamente o modo como a pessoa se relaciona consigo mesma, com os outros e com o mundo. Você perdeu um parente, uma esposa, ou esposo, perdeu um filho, mas a sua vida continua. Você tem os seus relacionamentos, você tem o seu circuito social, você tem o seu emprego, né? Você tem o seu trabalho, você tem sua igreja, sua religião, enfim, sua comunidade, seus grupos, né? Então, a vida continua. Não dá para você se prender simplesmente a isso e se apagar, né? Se apagar. Aí você entra naquela, não sirvo para mais nada, não, a vida para mim já acabou, perdeu sentido, aí você cai na anedonia que nós já falamos, né? Aí Siqueira, entra numa parte aqui que eu vou falar, que além de acolher, você pode dar do seu tempo, ficar do lado, ouvir, sem dar ideias ou reprimir vagarosamente, para ajudar a pessoa a ir desviando a atenção da dor, muitas vezes extrema, pois o luto tem vários níveis de dor, vários níveis, e nenhum é bom. E mesmo no nível mais ameno, nós podemos ajudar a desviar o foco da libido que está ali na pulsão de morte por se ter perdido alguém, porque quando a gente perde alguém, a gente vai para a pulsão de morte, que a dor é tão intensa que é como se tivéssemos perdido a nós mesmos, quando é alguém de uma grande importância. Então, nós podemos ir ajudando a pessoa através de pequenos prazeres, de acordo com o gosto pessoal de cada pessoa e da subjetividade pessoal. E a análise clínica vai ajudar a pessoa a poder falar vagarosamente, ir diminuindo a sua dor. Mas a questão do luto, quando parece que alguém resolveu o luto de uma forma abrupta, como o professor Siqueira tão bem colocou, no caso, através do pensamento, a pessoa começa a tentar trabalhar para sair mais rápido do luto, se não for bem resolvido, se for recalcado, por exemplo, eu conheci uma pessoa que faleceu e os filhos não passaram, passar por aquele velório de uma noite até o outro dia, dá tempo para elaborar o luto, para chorar, para ver a pessoa, para perceber a morte. Hoje, as pessoas estão cada vez querendo enterrar mais cedo os seus mortos. Por exemplo, uma pessoa morreu pela manhã, quando eu fui lá para ver o velório, era uma pessoa de quem eu gostava muito, às 5 da tarde, pensando que iam passar a noite, já tinha sido enterrada. Então, um luto assim é meio perigoso para os filhos, para os parentes mais próximos, para o marido, para a esposa. Por quê? Porque não deu tempo de olhar, de chorar, de elaborar aquela perda. E aí, se for recalcada a dor desse luto, se esse luto não for elaborado, a maneira antiga ou das cidades menores de estar elaborando o luto, ela é mais saudável. Porque se vê ali, se chora, se conversa, as pessoas umas com as outras, e a depressão, a questão da depressão diminui, porque se elabora. Agora, quando não se faz isso, esse luto, ele vai ser recalcado, e ele vai voltar, muitas vezes, de forma muito pior, através de deslocamento disfarçado, que vai envolver ansiedade difusa, irritabilidade sem causa aparente, tristeza crônica, melancolia não nomeada e sintomas somáticos como dores, fadiga e insônia. Então, é isso, é muito difícil o luto e é preciso permitir que a pessoa se lave, se banhe nas lágrimas, que chore, que tenha tempo para elaborar, mas que também vá se reconstruindo com pequenos prazeres,
como tomar um sorvete, como fazer uma pequena caminhada, conversando com alguém que faça sentido, né? Mas para falar melhor a respeito disso, eu passo para o meu querido amigo professor Siqueira. É importante salientar uma coisa, Cidelis, que a, eu disse que isso é paulatino, né? O tratamento do luto é paulatino, é pouco a pouco, não é de uma hora para outra, da noite para o dia, que você resolve essa questão, né? Sim. Embora, veja bem, embora a cultura contemporânea, ela muitas vezes exige rapidez emocional. E isso também é um perigo, tá? Porque Eu não, hoje, a contemporânea que a gente fala é o hoje, é como hoje estão elaborando o luto. isso, aquelas pessoas que falam, não, não é assim, a pessoa morreu semana passada, já quer que você seja outra pessoa, já vá para a praia, já se divirta, já não é assim que acontece. Por quê? Toma cuidado com essas expressões também, né? Essa rapidez emocional. Siga em frente, seja forte, né? Não pare sua vida. Isso, às vezes, Ocideres, favorece a racionalização e negação do sofrimento. Sim, Não é você simplesmente abandonar o sofrimento. Tem que passar, sim, pelo sofrimento. Até porque o luto precisa desse tempo psíquico, né? Ele precisa desse tempo psíquico. Quando ele não encontra espaço simbólico, pode transformar-se em melancolia, adoecimento emocional ou vazio existencial. Então, você tem que passar, é um processo, você tem que passar por ele, né? Nós falamos lá no início sobre racionalidade. Existe a racionalidade saudável no luto? Claro que existe, né? Ajuda a organizar a realidade, protege temporariamente o excesso da dor. Mas, por outro lado, o luto bem elaborado, ele não é esquecer quem morreu, mas conseguir continuar vivendo sem apagar o vínculo afetivo interno com quem foi perdido. Você não vai sim. simplesmente se desligar da pessoa. Guardar boas lembranças, boas recordações, olhar E fotos quando tiver vontade. eu falei desse caso da pessoa que guarda todas as fotos, que não mexe na casa, mas já faz 7 anos que perdeu a pessoa, ou Isso. 8 anos ou mais. Quer dizer, E é um. alguma coisa, a gente sempre vai guardar pelo menos uma coisa ou outra de alguém que a gente amou. Sim, não é condenável isso, em absoluto, Né? né? Eu não quero ser radical nesse aspecto. Não, tem que jogar tudo fora. Sim, Não, limpar a casa, acabou. sim. Acabou. Não é assim. Isso. Pode fazer isso, mas paulatinamente, né? Pouco a Sim, pouco. Elabore luto, né? Então, o Cideres, o luto, se bem trabalhado, ele causa menos sofrimento psíquico, claro, né? Bem elaborado. Precisa de terapia, precisa de uma boa conversa, não isolamento, e não afastamento das atividades, enfim, você continuar sua vida de forma normal, né? Então, é natural, Cideres, é natural. Eu vou ser enfático nessa minha fala, que em muitos casos, né, as pessoas sentem vontade de jogar fora os objetos, roupas, fotos, pertences, mas isso pode ter significados diferentes, né? Às sim. vezes, às vezes, Ambivalência, não é isso, Siqueira? ambivalência, claro, a ambivalência está presente aí, né? É porque existe a questão do amor e do ódio, porque muitas vezes alguém que morreu, ela causava sentimentos de amor e sentimentos de ódio. Então, de repente, pode ser que alguém perdeu alguém que amava muito, mas aquela pessoa era desrespeitosa, não tratava bem. E aí, por exemplo, uma filha pode ter vontade de pegar um jarro, jogar no chão e quebrar, e isso pode ser libertador. Ela quebrou não um vaso, não um jarro, mas um sentimento ruim que ela trouxe ali dos momentos onde ela estava com aquela pessoa. Porque também existe isso. Então,
essa questão de jogar fora ou não jogar fora os objetos, né? Você pode... Há pessoas que guardam roupas, até porque o cheiro emociona demais, né? Você está envolvendo as emoções, o cheiro que lembra a pessoa, né? Ou, por exemplo, você quer jogar tudo fora, que é para não sofrer mais. Isso não vai mudar o seu sofrimento. Você vai jogar fora, mas o seu sofrimento, porque é psíquico, né? Esse é um problema interno. Quando tudo é descartado de forma muito rápida, às vezes existe uma tentativa inconsciente, olha só, uma tentativa inconsciente de negar a perda, de evitar o contato emocional, de apagar a dor, controlar o sofrimento racionalmente. Às vezes a pessoa diz assim, eu preciso acabar logo com isso, mas No o luto não existe racionalidade, não pessoal. existe, não, mas o afeto nem sempre desaparece junto com os objetos. Não. É isso, né? Ou algumas pessoas não conseguem mexer em nada por muitos anos, eu já disse isso. O quarto permanece intacto, as roupas ficam guardadas. Isso pode indicar o quê? O que indica isso, se você guardar os objetos por muito tempo, né? Uma dificuldade de separação simbólica, um medo inconsciente de abandonar o falecido, culpa, Uma culpa. congelamento do luto. Então, o importante não é jogar tudo fora, nem conservar tudo indefinidamente, mas conseguir construir uma relação simbólica nova com a ausência. Sim. Então, o essencial é que isso E aconteça. algo muito interessante no luto, Siqueira, que eu quero falar aqui, é que muitas vezes uma pessoa enlutada, cheia de dor, muito sofrimento, por causa dessa dor, para evitar essa dor, ela pode ir para o ID. Eu me lembro na época agora que nós passamos aí, do Covid-19, em que muitos de nós, né, chegamos à conclusão, e realmente aconteceu, que depois que passasse o Covid, ia haver, assim, uma falta, muitas vezes, um aumento na bebida alcoólica, é, uma, um aumento na sexualidade de maneira sem compromisso, inclusive nas doenças transmitidas sexualmente, não porque a pessoa realmente quisesse fazer sexo, mas através do sexo, através do ID, de forma desenfreada, era uma maneira que talvez a pessoa tirasse de si a dor. Então, isso tudo que você fala, como você consegue aglutinar os elementos, né, saudáveis? O que faz bem para você, né, nessa passagem, nessa perda? É algo dolorido, claro que é algo dolorido, mas não existe um tempo ideal para isso, não, né? Não existe um tempo ideal universal para o luto. Cada pessoa elabora a perda de um jeito singular, né? E os pares, as pessoas, por exemplo, ou o marido ou a esposa perdeu o pai ou a mãe, ou perdeu os dois. Eu me lembro que quando eu perdi meus pais, quiseram fazer festa na minha casa, e aquilo para mim foi terrível. Eu estava de luto. Meu marido quis que fizessem essas festas porque ele queria me tirar do luto. Não se tira ninguém do luto. Aumenta a dor, faz ali um trauma, e depois você nem quer mais receber ninguém, porque o trauma ficou. Ou seja, não se pode fazer festas com alguém lutado. Então, olha só, isso não é muito, não é muito, Respeitoso. não é muito respeitoso. E claro que existem culturas aí que fazem festas, né? É, há pessoas que levam doces, levam bolos no túmulo, no Mas cemitério. aí é uma cultura, né? Uma Cultura, né? cultura daquele pessoal, onde a pessoa cresceu vendo aquilo. Agora, Isso. imagina você ser obrigada a receber uma turma de pessoas tendo perdido seu pai e sua mãe em poucos meses, e aquelas pessoas ainda te desrespeitarem. Como é que fica para você
a concepção de receber pessoas, principalmente daquele grupo, novamente na sua casa. Será que isso seria bom? Cria um trauma tão grande que nunca mais você quer receber ninguém. Exatamente, você cria uma certa Resistência. uma ojeriza por receber essas pessoas, porque elas Não te compareceram no momento respeitaram. que você não poderia ter recebido. Que você Exatamente, estava... mas às vezes, como por exemplo, é a mulher, muitas vezes o marido naquele momento não pensa bem, e ele é a autoridade, de certa forma, maior num país patriarcal como o nosso, e a gente acaba recebendo, e aquelas pessoas não nos respeitam, e isso vai causar em nós um trauma que depois a gente nem quer mais fazer festa nunca mais na vida, na casa da gente. Ou seja, não é legal forçar que a pessoa saia do luto. A gente tem que permitir e ficar do lado até que ela ultrapasse a sua fase de luto. Exatamente, por essa singularidade de cada um. Cada um sofre o seu luto de acordo com o seu estilo, seu tipo, sua psique. Sua personalidade. É aquela história que nós falamos semana passada, vocês podem ver. A verdade de cada um, de acordo com a formação do seu psique, sua estrutura e a sua maneira de existir. A sua verdade não é a minha verdade, é bem assim. Exatamente. Então, respeitar o luto do outro, né? Com o tempo... Agora, Siqueira, nós temos 4 minutos para você se despedir, né? Vamos partindo para o final, tá ótimo. Com o tempo, em um processo saudável, a dor tende a mudar de forma. Ela deixa de ocupar todo o psiquismo, torna-se menos invasiva, a pessoa volta gradualmente à vida, consegue lembrar sem ser destruída emocionalmente o tempo todo. A ausência permanece, mas a vida psíquica volta a circular. Então, o Freud é enfático nisso aí. O Freud fala que o luto não é algo fácil de se resolver, né? E não se resolve rapidamente. Então, e ninguém tem que pressionar ninguém a superar logo. É isso que você falou aí. Não, eu vou trazer gente aqui para fazer festa porque não é meu pai que morreu. Como assim, né? Como assim? Então, não tem nada que prejudicar o outro em função de um problema que você não... Porque o outro está achando difícil ver aquela pessoa triste dentro de casa, né? Exatamente. E aí aquilo está incomodando, ela de uma certa forma acha que agindo assim vai fazer com que o outro elabore o luto, né? Claro. E, Cidelis, então, já partindo para o final, eu quero agradecer a você pelo convite, mais uma vez, agradecer a todos que nos assistem e que futuramente vão nos ver no YouTube, que vai ficar gravada essa live, que reflitam sobre isso, pensem sobre isso, e outras ocasiões nós discutiremos isso com outras nuances, com outras facetas, com outras características. Agradeço toda a atenção, tenha uma boa tarde. O luto tem muitas nuances, não é, professor Tem muitas Siqueira? nuances, Cidélis, muitas Hoje nuances. colocamos várias aqui, e o luto, seja ele como for, seja mudança de endereço, onde uma criança sofre, seja numa separação, seja com a morte de alguém, ele é uma dor que muitas vezes pode ser extrema, além do que você possa imaginar. E o que você pode fazer? Ajudar a pessoa vagarosamente a recuperar a sua libido, a recuperar o que é libido? Desejo de vida, pulsão de vida. Nós temos ou pulsão de morte ou pulsão de vida. Quando a pessoa está triste, está deprimida, aqui nós falamos do luto na depressão, da depressão no luto, então, quando a pessoa está triste, está deprimida, ela está na pulsão de morte. Quando estamos felizes, nos sentindo bem, querendo construir, fazer, progredir, nós estamos na pulsão de vida. Então, nós precisamos respeitar, dar a mão e dar tempo
para que a pessoa se recupere emocionalmente. Muito obrigada a todos. O Grupo Sobrapa se despede e nós pedimos para que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like e continuem conosco toda semana. Na próxima semana falaremos de novo a respeito de mecanismos de defesa, mas na próxima semana será o tema narcisismo, porque este é um tema polêmico, um tema para muitas discussões e um mecanismo de defesa, sim, que precisa de ser pensado em vários ângulos, porque narcisismo tem de várias formas. Então, nós falaremos sobre narcisismo na próxima semana e esperamos contar com a presença de todos vocês, eu e o meu querido amigo, professor José Aparecido de Siqueira. E aí, se despeça do pessoal, professor. Boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção, obrigado à Sobrapa por facultar essa nossa live. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, canal Coisas de Sidéres, né, professor Siqueira, também, né? Coisas de Sidéres, sim, Sobrapa, Sociedade Brasileira de Isso. Psicanálise e Autismo e Coisas de Sidéres. É Porque importante. tem um punhado de gente aqui nos assistindo no Coisas de Sidéres. Então, muito obrigada ao Sobrapa. Se inscrevam, pessoal aqui do Coisas de Sidéres, que estão nos assistindo, no grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, porque nós temos vários professores, várias aulas diferentes. A mente humana é complexa e nós precisamos estudar de maneira profunda. Segunda-feira, o professor Siqueira vai falar sobre Jung, e ele vai falar sobre vários temas, e a aula dele é maravilhosa, não percam. Muito obrigada a todos e até a nossa próxima aula, na próxima semana. Um beijo a todos, que Deus abençoe o seu lar, o nosso lar, o meu lar, o lar do professor Siqueira, e até a próxima semana. Até.